A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Abba Pai. Como sempre, estou muito feliz em estar aqui com vocês, ok? Todas as semanas temos nosso encontro e você aí do outro lado prestigiando este programa, que é para a glória de Deus. E aqui nós temos compartilhado a mensagem da palavra, essa mensagem que nos impacta, nos constrange, nos persuade e nos modifica, não é? Glória a Deus por isso. Bem, eu quero assim dizer que não importa qual seja a sua religião, ok? Aqui nós não pregamos religião, nós pregamos a palavra de Deus. O objetivo aqui não é diminuir ninguém, mas simplesmente procurar assim entender o que a palavra de Deus quer falar para nós nos dias de hoje, amém? Muito bem. Eu quero assim, antes de mais nada, mandar um abraço especial, não só a vocês que estão aí do outro lado, como também aos nossos colaboradores, ok? Um abraço para o meu amigo Acivaldo, aqui da TV Monte Sião. Um abraço também para o meu amigo pastor Antônio, da Livraria Evangélica Proclamai, meu amigo, meu irmão. Um abraço também para Emanuel, do supermercado J. Santos, o presbítero Emanuel. Deus o abençoe poderosamente. Também um abraço especial para o meu amigo André Mendes, da Inova Propaganda, esse designer maravilhoso. Um abraço todo especial aí para André. E também não posso me esquecer de Vivanildo, não é, do supermercado Serra Dourada, ali no bairro do Jardim Cruzeiro. E também tem sido um colaborador do nosso programa para a glória de Deus, ok? Muito bem. Bem, eu já estou assim preparado para começar aqui o nosso programa, mas enfim, eu quero assim passar para vocês os nossos contatos, ok? Bem, se você quiser contactar conosco com o nosso telefone, o nosso celular, e o número é o seguinte, 750 operadora 75 91516907. Você pode falar conosco por meio desse telefone. Pelo nosso e-mail pessoal, que é o er_dantas@hotmail.com. O nosso Facebook é Emerson Dantas de Roberta. Se você quiser que o pastor Emerson faça parte do seu hall de amigos, vai ser um prazer para nós também lhe receber com alegria em nome de Jesus, ok? Muito bem. E o nosso Twitter é @er_aba. Se você quer nos seguir no Twitter, @er_aba. Lembrando que aba tem 2 Bs, ok? Muito bem. Bem, os nossos DVDs estão assim à sua disposição na Livraria Evangélica Proclamai. Se você tem interesse de adquirir os DVDs do pastor Emerson Dantas, você pode ir ali na Livraria Evangélica Proclamai, aqui em Feira de Santana, tá? Próximo à antiga mesa de rendas, não é isso mesmo? Você pode ir lá e adquirir o seu programa e também compartilhar com outras pessoas para que o reino de Deus seja expandido em nome de Jesus. Bem, próximo sábado vai a agenda do pastor Emerson Dantas, nós estaremos com a irmã Adles, não é? E nós estaremos ali na juventude, ali com a juventude da irmã Adles, levando a nossa palestra Imoralidades Sexuais. Desde já eu recomendo a você que é pastor, pastora, você que é líder de igreja, você que quer levar essa palestra cujo título é Sexualidade para a sua igreja, olha, eu recomendo, tá? Eu fico com a parte bíblica ou teológica, a Roberta, a minha esposa, que é técnica em enfermagem, está fazendo enfermagem, ela entra com a parte técnica, ok? Ela vai falar sobre DSTs AIDS, é uma palestra maravilhosa, temos sido, graças a Deus, bem requisitados, e você pode entrar em contato conosco, ok? Entre em contato conosco para que tenhamos o prazer de estar com você na sua comunidade, em nome de Jesus, ok? Muito bem, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso programa, que com certeza está assim maravilhoso e tem algo especial de Deus hoje para você, tá bom? Eu já estou pronto, eu creio que você também. Então, apertemos os cintos porque o programa Abba Pai está no ar. Muito bem, já estamos preparados para compartilhar com você a mensagem da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12, do versículo 43 a 45. Evangelho segundo Mateus, ou Levi, não é? Capítulo 12, do versículo 43 ao versículo 45. E assim nos diz a palavra do Senhor. Me acompanhe. A volta do espírito mau. Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas
não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Glória a Deus, né? Que maravilha a leitura da palavra do Senhor. Como eu tenho o costume de dizer, ou como eu tenho o costume de iniciar as minhas mensagens, a Bíblia é a palavra de Deus. O Evangelho segundo Mateus também é a palavra de Deus. E Deus, por meio do seu Espírito Santo, ele inspirou Mateus, ou Levi, a escrever esse evangelho que leva o seu nome. E nessa porção específica do Evangelho de Mateus, queridos, Mateus, ele registrou parte do discurso de Jesus. Jesus, como sempre, estava rodeado dos seus 12 discípulos, estava certamente diante de mais uma multidão e, mais uma vez, ele vai entregar uma mensagem maravilhosa para aquelas pessoas que estavam diante dele. E esta mensagem é, na verdade, uma espécie de parábola. É uma pequena parábola onde Jesus ele comunica algo especial, que serviu de alerta tanto para os judeus daquela época que o estavam ouvindo, como também serve de alerta para nós, 2000 anos depois da sua morte e ascensão. Mas, queridos, eu quero assim compartilhar com vocês agora o título da nossa mensagem. O título da nossa mensagem hoje é Cuidado para não se desviar. Vou repetir, o título da nossa mensagem é Cuidado para não se desviar. Muito bem. Eu quero assim ilustrar a mensagem de hoje falando sobre algo que aconteceu comigo hoje, ainda hoje, antes de vir aqui para a TV, hoje à tarde. Eu estava no carro com minha esposa e parei para conversar com um amigo nosso. E esse amigo nosso é uma pessoa que outrora havia aceitado Jesus, começou a congregar e servir ao Senhor. Mas, infelizmente, por causa dos impropérios da vida, ele acabou se afastando dos caminhos do Senhor. Se desviou. E, queridos, nós sabemos que não é fácil a situação de uma pessoa que se afasta do caminho. Esse texto, inclusive, faz alusão a isso, não é? Então, eu ali no carro com minha esposa, conversando com ele debruçado na janela, e ele segredando a gente como está sendo difícil para ele voltar para os caminhos. Ele tem tentado, não é? Ele chegou a se envolver com drogas, começou a se envolver com drogas, com prostituição, enfim, agora ele já está mais distante de tudo isto, mas ainda assim se sente amarrado. É possível que hoje à noite eu esteja falando com pessoas maravilhosas que estejam vivendo o mesmo drama. Talvez eu esteja falando com um homem ou com uma mulher que um dia se afastaram dos caminhos do Senhor e hoje sentem a necessidade de voltar para a casa do Pai, mas não têm forças. E esta mensagem que Deus colocou para compartilhar com você é uma mensagem de vida. Mateus 12, 43. E a palavra nos fala assim: Jesus continuou. Jesus já estava ensinando e agora ele continua a ensinar. E agora ele vai propor esta parábola. Ele conta esta parábola. Parábola é o mesmo que ilustração. Jesus agora conta esta ilustração. E ele continua falando assim. Jesus continuou. Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para a minha casa, de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos maus. E o texto continua. Outros espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Bem, como eu falei para vocês, Jesus estava com seus discípulos, seus 12 discípulos, certamente diante de uma multidão, como sempre, pregando, ensinando, expandindo o reino do Pai. E vamos assim nos lembrar que Jesus aqui estava diante de uma multidão de judeus. Podiam haver pessoas de outras nações, mas
Jesus estava falando para o seu povo, para os judeus, para os israelitas. E eu estava estudando este texto, recorri a alguns comentários, e segundo alguns estudiosos, Jesus aqui, ele está usando esta parábola para falar do próprio povo de Israel. E a opinião mais comum dos estudiosos aos quais eu recorri é que Jesus, diante da nação de Israel, a nação que na sua grande maioria lhe rejeitaram, né? Ele propõe essa parábola e ele fala assim, olha, quando ele fala assim, quando um espírito mau sai de alguém, esse alguém aqui, segundo os estudiosos, podemos interpretar como a nação de Israel. Nós sabemos que Deus levantou a nação de Israel para servi-lo, mas infelizmente a nação de Israel se rebelou várias vezes. Inclusive houve grandes cativeiros na história de Israel, inclusive o cativeiro da Babilônia, onde Israel ficou ali 70 anos. E, segundo esses estudiosos, Jesus está ali diante do seu povo, o povo judeu, está contando uma parábola, onde a personagem principal dessa parábola era o seu povo. E quando ele fala assim, quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, eu escolhi vocês para que me servissem. Várias vezes vocês se rebelaram, e várias vezes eu os corrigi. Mas agora eu estou aqui pessoalmente, como que em uma tentativa muito forte de fazer com que vocês se voltem a mim. E o versículo 44 ele prossegue. Então diz, aí ele vai falar agora, ele vai parafrasear, não é? As palavras do espírito mau, ou seja, dos demônios, do demônio no caso. Então diz, vou voltar para a minha casa, de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Segundo os estudiosos, querido, Jesus estava falando com o povo judeu, ele está mostrando aqui que o povo judeu, de certa forma, virou as costas para o Pai, tá? E porque virou as costas, Satanás ele teria, sim, mais espaço para trabalhar na vida daquele povo. E Jesus, ele sabia que ele seria rejeitado. E seria o motivo para que Satanás trabalhasse com mais força ainda sobre a vida do povo judeu. E no versículo 45 continua, depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa, ou seja, do povo de Israel no caso, segundo os estudiosos, né, fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Ele estava ali falando com o povo judeu, quando ele fala com essa gente má de hoje, se referindo às pessoas com quem ele estava naquela época. Resumindo, Jesus aqui, por meio de ilustração, ele quis dizer o seguinte, que Deus ele escolheu o povo de Israel para si. Mas sempre que o povo de Israel se afastava dele, dava ocasião para que Satanás os dominasse. E é por isso que eles sofriam. E agora, mais uma vez, eles estavam rejeitando o agir de Deus, porque o próprio Deus se vestiu de homem, estava no meio deles, para poder lhes dar salvação. Mas, mais uma vez, o povo de Israel, não todos, mas a grande maioria, rejeitou Jesus, o Deus da excepção. Eles rejeitaram Jesus. E porque eles rejeitaram Jesus, um período difícil iria recair sobre o povo de Israel. Período que me vem à mente aqui agora, né? A Bíblia fala sobre o período dos gentios. Período, talvez, aqui já inferência pessoal do pastor Emerson, porque eles viraram as costas para o Deus encarnado. Deus ele elegeu a igreja. E Israel não tem passado bons momentos, não é verdade? Até que o Senhor volte a tratar com ela. Então, queridos, aqui nós percebemos que Jesus está diante do povo judeu, está admoestando o povo judeu, puxando a orelha do povo judeu e dizendo para ele que eles iriam voltar a virar as costas para ele enquanto seu Salvador. Mas que por causa disso eles iriam passar momentos difíceis. Porque depois que qualquer pessoa vira as costas para Jesus, essa pessoa ela está abrindo caminho para que Satanás trabalhe. E talvez seja isso que esteja acontecendo na sua vida, meu amigo, minha amiga. Talvez seja isso. Houve uma época em que você não conhecia a palavra de Deus. Mas você começou a ouvir, seu coração se encheu de fé, você começou a frequentar uma igreja, e depois de determinado tempo, você entendeu a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, e você levantou a sua mão e foi à frente e fez uma aliança com Jesus. E ali, você passou a fazer parte daquela igreja, começou a orar, começou a ler a Bíblia, começou a ir para os cultos, talvez se envolveu com a igreja, não é? Com trabalhos da igreja, enfim. Mas o certo é que havia uma época em que você não conhecia a palavra. Depois disso, você passou a ter contato com a palavra.
ouvindo-a, depois você faz a sua decisão, depois você começa a se envolver. Mas por algum motivo que eu não sei, você tropeçou. Por algum motivo que eu não sei, você caiu. E o interessante, isso não acontece de uma hora para outra. A pessoa ela não cai de uma hora para outra. A pessoa ela começa a dar ocasião ao pecado, ele vai crescendo. É como uma pessoa pegar um leão e criar como um bicho de estimação. Ele vai criando um gatinho, um felino muito bonito, não é? Felpudo, macio. E aquele pequeno gatinho se torna um grande gato. E pode ser que em um dado momento, aquele leão, dando vazão ao seu instinto animal, ele possa matar o próprio dono. Assim é o pecado. Ele começa pequeno e ele vai crescendo, né? E depois ele se torna muito grande e destrói o seu hospedeiro. Mas o certo é isso, que você não conhecia, ouviu o Evangelho, aceitou, se envolveu com o reino de Deus, mas aí depois começou a vacilar. Não foi isso? Pode ter sido um motivo, vários motivos, mas você começou a declinar. Até que quando você percebeu, você estava totalmente frio, totalmente distante do Senhor. E agora, a sua situação está como essa segunda situação. O seu segundo estado está pior do que o primeiro. Porque quando você não conhecia Jesus, você pecava por ignorância, porque não conhecia a palavra. Mas agora, você um dia ouviu a mensagem, um dia você aceitou o Cristo como seu Salvador, você passou a fazer parte do reino de Deus, passou a experimentar as coisas maravilhosas que Deus tem para nós, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Mas você foi assediado pelo pecado. Você foi persuadido por Satanás. E Satanás, ele sabe muito bem qual é o calcanhar de Aquiles de todos nós. Ele sabe muito bem quais são as nossas limitações. Ele sabe como enviar o pecado ao domicílio. E é por isso que nós devemos redobrar a nossa atenção naquela área que nós sabemos que um dia fomos vítimas de Satanás. Você entende isso? E Satanás, ele investiu e ele logrou êxito. Ele conseguiu lhe derrubar. Mas eis uma mensagem de vitória para você. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O justo cairá 7 vezes, mas não permanecerá prostrado. Você entende isso? Essa mensagem, através dessa mensagem, Deus está usando os meus lábios para lhe dizer: olha, filho, você caiu, mas eu vou lhe levantar, porque você é meu. Filha, você é minha. Então Jesus, juntamente com seus discípulos, diante do seu povo, o povo judeu, ele admoesta o povo. Foi uma forma profética de dizer: olha, vocês um dia me aceitaram, mas hoje que eu vim pessoalmente visitá-los, vocês me rejeitaram. E agora o segundo estágio de você, Israel, vai ser pior do que o primeiro. Porque antigamente você me rejeitou na pessoa do Deus Pai. Eu estava enquanto um Deus invisível e intangível, com exceção de algumas pessoas para quem eu me manifestei. Mas agora eu estou me manifestando mais claramente, de forma visível e tangível. E ainda assim vocês não entendem que eu sou o próprio Deus. Então virão períodos terríveis. Períodos terríveis virão sobre você, Israel. Israel tem passado por isso. Agora, trazendo para os nossos dias, Deus está falando para você: olha, houve uma época que você estava fora do reino de Deus, distante do reino. Mas você pecava por ignorância. E a Bíblia diz que Deus não leva em consideração os pecados da época da ignorância. Só que agora, por que seu estado é pior? Porque você peca conhecendo o que é o pecado, sabendo o que é o pecado. Você conhece a lei, ou seja, conhece a palavra de Deus, mas conhece para a sua própria condenação. Você entende isso? E o que você está precisando agora é de muita graça, de uma injeção, uma dose muito forte da graça de Deus na sua vida, para que você se levante. Você entende isso? Então Jesus, ele está dizendo o seguinte: se a pessoa ela está pecando sem saber, menos mal, porque eu não levo em conta o tempo da ignorância. Mas se a pessoa está pecando e conhece a palavra, a situação é difícil. Mas ainda assim, eu posso dar vitória a esta pessoa. Vamos aqui para outro versículo. Eu me lembrei de um outro versículo, quando eu estava estudando esta passagem, e eu me lembrei de Mateus capítulo 11, versículo 12. Mateus capítulo 11, versículo 12. E assim nos diz a palavra do Senhor, não é? Mateus, ele registrou também essa passagem. E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Mais uma vez eu recorri a alguns comentários, aos estudiosos,
E a opinião mais comum entre eles é que esta passagem está querendo dizer o seguinte: olha, desde que o João Batista, o primo de Jesus, se levantou para pregar o Evangelho, a fim de preparar o caminho para o Senhor Jesus chegar, desde aquele momento, o reino dos céus, João e aquelas pessoas que estavam sendo admitidas por Deus no reino, tiveram que tomar esse reino à força. Por quê? Porque para o povo judeu, a mentalidade judaica era o seguinte: o reino de Deus era para quem era religioso, para quem guardava o judaísmo ortodoxo, para quem guardava a lei de Moisés. E mais ninguém poderia entrar no reino, a menos que se tornasse um prosélito, que se convertesse ao judaísmo ortodoxo. Só que João, antes de Jesus, ele chegou pregando a mensagem de que o povo de Israel seria salvo pela graça. Desde então, desde a origem da humanidade, todo mundo é salvo pela graça. Mas João Batista estava querendo, dando ênfase a isso, de que o povo de Israel mais do que nunca seria salvo pela graça, e que até mesmo os gentios seriam incluídos nesse reino. E por causa disso, segundo os estudiosos dizem, não é? Tanto João Batista quanto aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem e se convertendo, inclusive os não-judeus, começaram a ser perseguidos pelos judeus ortodoxos, pelos líderes religiosos da época. E eles começaram a tomar, essas pessoas que estavam se convertendo, estavam tomando o reino de Deus à força. Porque na opinião de muitos líderes religiosos ali, aquelas pessoas não tinham condições de fazer parte do reino. Você entende isso? Essa é uma das teses para a interpretação desse versículo. E eu achei bem interessante. Porque realmente, querido, se você caiu, olha, você vai se levantar, mas saiba, não vai ser fácil. Mas Jesus, ele vai te ajudar. Eu não estou aqui para poder falar mentiras. Eu não estou aqui para dizer que não haverão dificuldades. De maneira alguma, haverão. Mas a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É difícil, mas Deus vai lhe dar a vitória e você vai vencer. Eu não vou dizer que para você receba, você já vai ficar liberto agora, enfim. Não, eu desejo isso, profetizo sobre a sua vida. Mas eu quero deixar bem claro que vai depender de você. Você entende isso? Então o reino dos céus é tomado à força. Quando você ainda não conhecia a palavra e você se converteu, você tomou o reino dos céus à força. Porque você teve que abrir mão de uma série de hábitos nocivos à sua vida. E depois que você se afastou, a situação piorou. Porque agora, conhecendo a palavra, você peca. E é mais difícil porque, segundo Jesus dá a entender aqui, os demônios que atuavam na sua vida, o demônio que atuava na sua vida retorna com muito mais força para impedir que a sua segunda tentativa de entrar no reino dê certo. Você entende? Mas a vitória é sua em nome de Jesus. Deus, ele tem lhe dado forças e vai lhe dar forças. Você vai vencer sim, em nome de Jesus. Agora eu me lembrei também de uma outra passagem. E está aqui em 2 de Pedro 3, 8 e 9. 2 de Pedro 3, 8 e 9. A palavra do Senhor, ela nos fala assim: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Deus, ele quer que todos os homens sejam salvos, muito embora a minoria será salva e não a maioria. Porque são poucos que estão ouvindo a mensagem e se submetendo a ela, a mensagem do Evangelho. E essa aparente demora de Jesus é o que significa o quê? Conivência com o meu pecado, com o seu pecado, com o pecado da humanidade? É cumplicidade? Não, eles estão pecando, eu vou dar um tempo para que eles pequem mais. Não, queridos. É exatamente o contrário. Essa aparente demora da vinda, do retorno de Jesus para arrebatar a sua igreja, isso pressupõe oportunidade para que aqueles que ainda não conheçam se convertam, para que aqueles que se afastaram se reconciliem. É Jesus dando mais tempo para que as pessoas que não se converteram se convertam, para que as pessoas que se afastaram voltem, e para que as pessoas que estão frias dentro da igreja, elas possam voltar ao primeiro amor. Você entende isso? Então Jesus, ele está te dando a oportunidade. Aproveite enquanto a porta da graça está aberta. Aproveite enquanto Jesus, ele é ele é o paracleto, não é? O paracletos. O paracletos, ou seja, ele é o nosso advogado de defesa. Aproveite enquanto ele é advogado. Porque no dia do juízo,
ele deixará de ser advogado para ser juiz. E aí ele não vai lutar mais para poder lhe absolver, mas ele vai lutar para poder realmente lhe dar o veredito. E se você não tomar uma atitude hoje para mudar de vida, infelizmente o seu veredito pode ser terrível. A eternidade longe de Deus. Você entende isso? Eu falo isso, mas eu falo motivado pelo amor, com o objetivo de que você acorde para que Deus ele faça algo tremendo em sua vida. Bem, eu já estou assim encerrando a nossa mensagem. Tá? Eu não li aqui uma outra passagem, que foi 2 de Pedro 2, de 20 a 22, que fala: Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: voltou o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Aqui o apóstolo Pedro, ele estava falando sobre os falsos mestres que estavam influenciando alguns irmãos que haviam se convertido ao Evangelho. E dá a entender, o texto dá a entender que esse é o fim daqueles falsos mestres. Né? E o que é que nós entendemos aqui? Vamos trazer para o nosso tema: cuidado para não se desviar. Aqui a pessoa que um dia conhece a Cristo e depois volta ao pecado, ela é comparada a um cão que se alimenta, depois ele volta, vomita o alimento, se afasta e depois volta e lambe e come a própria comida que ele havia vomitado. Que coisa terrível. Essa pessoa também é comparada com o porco ou com a porca que é lavada. A porca que é lavada, tá? A pessoa tira ela da lama, lava, aí depois que ela está toda limpinha e cheirosa, quando a pessoa solta ela, ela volta novamente e se lança na lama. Eu estou aqui como um pastor, como um homem de Deus, para dizer para você que Deus lhe ama. Ele não desistiu de você, ok? Ele não desistiu de você. Você caiu, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Tá? O justo cairá 7 vezes, mas não permanecerá prostrado. Então tome uma atitude, não espere um sonho, uma visão, um arrepio, uma experiência transcendental, tá? Uma experiência mística, para que você volte de maneira alguma. Deus ele fala principalmente por meio da razão, e eu creio que Ele está falando com você agora, ok? Muito bem. Bem, nós vamos agora dar continuidade à mensagem, mas agora será por meio da música, ok? Então não fique triste, você caiu, mas Deus vai lhe levantar. Eu sei que essa mensagem está sendo uma bênção. E eu sei que a partir desta mensagem, você não será mais a mesma pessoa, porque Deus ele mexeu com você hoje. Ele falou ao seu coração, e agora só depende de você. Hoje quem vai estar cantando, né, é minha esposa, ela vai estar cantando uma música, depois eu estarei cantando outra música. Minha esposa, Roberta Dantas, vai estar cantando uma música que o Senhor nos deu, e nós a compusemos em cima daquela passagem da mulher do fluxo de sangue. E aí o Senhor nos deu uma mensagem, nós lemos o texto, fizemos a música, e ela agora vai estar interpretando essa música, só Ele. Ou seja, só Ele poderá me curar de tudo isso que está acontecendo com você, tá bom? Então vamos ouvir essa mensagem musicada com Roberta Dantas em nome de Jesus.
Glória a Deus, né? Depois de uma mensagem dessa maravilhosa, que diz que você vai ficar de pés novamente, que há solução para você, tá? Porque maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. Então, depois desta mensagem maravilhosa, vem uma música assim, né? Só Ele poderá lhe curar. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela achava que não tinha mais solução para ela, né? Gastou toda a sua riqueza com os médicos e não ficou curada, ok? Mas ela ouviu falar de Jesus, tocou nele e ela foi curada, ok? Eu agora vou estar assim me aproximando da minha esposa, Roberta Dantas, e vou estar assim cantando, tá? Mais uma música também de nossa autoria. O Senhor nos deu essa música, e essa música ela também fala sobre vitória, que o Senhor Jesus, Ele nos ajuda sim, Ele é provisão, Ele é Jeová Jirê, Ele é Deus de provisão, tá bom? Então você vai meditar nessa música, depois de ouvir só Ele, você vai ouvir agora esta outra música que nós vamos cantar agora, em nome de Jesus, amém? Hoje está tudo em família, né? Hoje está tudo em família. Obrigado, filha. Gostaria que você meditasse também nessa música, tá bom? Então, assim, continue aí ligado, tá? Ligada, tá certo? Continue assim, sintonizado com o Senhor Jesus, porque Ele também fala por meio das músicas, tá bom? Então, medite nesta canção em nome de Jesus. Eu sei que às vezes tu paras pra pensar no que tu és e até mesmo no que tens. E a mente voa até ao ponto de exaurir todas as ideias, projetos, sonhos de estabilidade. E a ansiedade aumenta quando vem enxurrada das cobranças de alguém. E o desespero ardil acampa-se em ti, e sem uma saída inventa então descer do ônibus da vida. Se pensas que o mundo já te esqueceu, e por acaso aqui estás a passear. Anima, filho, todo o trabalho é meu, e o teu trabalho é simplesmente descansar em mim. Procura humilhar-te sob a minha mão, e em tempo oportuno te exaltarei com honras de um servo amado. Pensas que o mundo já te esqueceu, e por acaso aqui estás a passear. Anima, filho, todo o trabalho é meu, e o teu trabalho é simplesmente descansar em mim. Procura humilhar-te sob a minha mão, oportuno te exaltarei com honras de um servo amado. Sou Jeová Jirê, o Deus de provisão. Sou Jeová Jirê, o Deus de provisão. Sou Jeová Jirê, o Deus de provisão. Provisão. Agora a gente vai assim ouvir, tá? Aquilo que ler, na verdade, o que os nossos amigos estão assim teclando conosco. E Roberta agora ela vai se incumbir dessa parte, vai estar lendo os e-mails que você mandou pra gente em nome de Jesus. Roberta, é com você. Bem, amados, a paz do Senhor.
Só que aconteceu alguns probleminhas técnicos aqui, viu, pastor Emerson? Pois não. Até o momento acho que não será possível estarmos lendo assim os e-mails que o pessoal tem nos enviado. Mas respostaremos em casa, com certeza. A você que mandou seu e-mail, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho. Que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus, com certeza estaremos lendo, estaremos respostando na medida do possível em casa, estaremos orando por você. Tá bom? Deus te abençoe. Glória a Deus. Bem, já estamos assim chegando ao final do nosso programa, tá? Infelizmente não deu mais uma vez para ler os e-mails, mas nós estaremos assim lendo em casa, em nome de Jesus, tá bom? E eu tenho certeza que Deus falou com você, tá? Então, se você um dia se afastou do caminho, volte. Lembremos aqui da parábola do filho pródigo, né? Jesus contou aquela ilustração de um rapaz que foi embora, mas voltou arrasado, mas o seu pai o recebeu com amor, com carinho e o abençoou tremendamente. Então, que fique esta palavra aí no seu coração. A vitória é sua, a vitória é nossa em nome de Jesus. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, eu abençoo estas pessoas maravilhosas que estão nos acompanhando, de uma forma especial aquela que estava titubeando, aquela que estava assim, meu Deus, afastada do teu reino, aquela que estava pensando em se afastar. Meu Deus, segura firme na mão desta pessoa, Pai. Levanta aquela que já caiu, aquela pessoa que já caiu, e segura firme na mão daquela que está titubeando, Pai, cocheando entre dois pensamentos. Fortalece para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora com a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, nosso programa já está encerrando e na próxima ocasião estaremos juntos, se Deus assim permitir. Mas lembre-se sempre, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau, tchau.